Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui nós trabalhamos com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema da nossa revista para esse terceiro trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista do trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomereng e nós estamos chegando à 10ª lição. Já estamos hoje na lição número 10 e vamos estudar ela com você. Muito obrigado a você que está conosco, você que está chegando agora. Nós queremos convidar para que toda quarta-feira às 8 da noite você prestigie o nosso vídeo da semana. Toda quarta-feira às 8 da noite tem a estreia do vídeo da semana aqui no canal Ensine Palestra. Você é convidado para já nos primeiros momentos que o vídeo for postado, já na estreia, acompanhar o nosso trabalho. Então, muito obrigado a você que já está inscrito no canal, você que já faz parte da nossa comunidade, você que já é membro do nosso querido canal Ensine Palestra, você que está chegando agora, fique conosco, ative o sininho, inscreva-se, nos dê aquele apoio, é muito bom, é maravilhoso contar com a sua audiência. Vamos juntos então? Vamos para mais uma lição aqui no nosso canal. Chegamos então à lição número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós temos já falado sobre o Reino do Sul, já começamos a falar um pouquinho do Reino do Norte, voltamos para o Reino do Sul e agora estamos novamente no Reino do Norte. Enfim, nós estamos falando sobre a divisão das tribos de Israel. Você sabe que eram 12 tribos e com o pecado de Salomão, o reino foi dividido e agora nós temos as 10 tribos ao norte e as 2 tribos ao sul. Bom, na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária e também temos a nossa leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 14, depois, no mesmo capítulo 17, versículos 17 ao 20, e ainda lá no capítulo 17, no versículo 29. Nós não vamos ler o texto aqui, mas é muito importante, é vital que você leia ele, porque ele dá o pano de fundo para os assuntos que nós iremos tratar a partir de agora com você. Nosso primeiro tópico, Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Primeiro subtópico, Israel sob o reinado de Jeroboão II. Segundo subtópico, a traição do rei Oséias. Terceiro subtópico, a advertência dos profetas. Nós não estamos aqui na nossa revista, nós estamos procurando seguir o script da nossa revista, o script do nosso comentarista, mas nós, na revista de hoje, na lição de hoje propriamente dita, nós não temos os últimos reis ali do Reino do Norte. E nós temos alguns reis que se destacaram, outros tantos que foram aqueles que fizeram coisas erradas diante de Deus, se destacaram no sentido de fazer coisas boas diante de Deus. Isto acontecia lá no Reino do Sul. No Reino do Sul, onde estava Judá, onde estava Benjamim, nós tivemos vários reis e alguns deles foram reis que se destacaram na lei do Senhor, fazendo o que era correto perante o Senhor, e outros tantos que fizeram o que era mal, o que era reprovável diante de Deus. Aqui no Reino do Norte, todos os reis, sem exceção, fizeram aquilo que era mal diante de Deus. Todos os reis se entregaram ao pecado que ali rodeava o Reino do Norte. Todos se entregaram ao pecado de adoração a outros deuses, o pecado da idolatria. Então nós não temos aqui na revista os últimos reis do Reino do Norte. E nós não vamos citá-los por obedecer ao critério aqui elaborado pelo nosso comentarista. Então vamos aqui com o rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II, que é citado na lição de hoje, ele é filho de Jeoás. O período do reinado de Jeroboão II foi de 41 anos. E a situação do reino. No tempo de Jeroboão II havia uma grande miséria. Porém, Deus permitiu que ele reestruturasse o país. A Assíria era uma grande potência mundial da época. Não confundir
Assíria com Síria. A Síria foi uma potência, mas a Assíria foi uma enorme e absoluta potência. A Assíria era uma potência muito cruel. Os assírios foram aqueles que inventaram, segundo alguns historiadores, a crucificação. E não foi a crucificação como depois foi elaborada pelos romanos, foi depois formatada pelos romanos. Os romanos fizeram um aperfeiçoamento, digamos assim, da crucificação. A crucificação dos assírios, imposta pelos assírios aos seus inimigos, era uma crucificação bem mais rudimentar. Era a pessoa estaqueada, era uma estaca, e a pessoa estaqueada ali na cidade, as cidades eram conquistadas, os inimigos eles eram vencidos, eram mortos e eram crucificados, eles eram estaqueados, muitas vezes vivos ali, para que as pessoas que passassem por ali vissem que o Império Assírio esteve ali e o Império Assírio venceu aquela batalha, venceu aquela nação derrotada. Era algo muito cruel. Os assírios também, eles faziam o escapelamento das pessoas, eles tiravam a... Olha só que tristeza, olha só que dor, olha só que insanidade desse povo. Eles tiravam a pele da pessoa, escalpelavam a pessoa, tiravam a pele da pessoa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, para ter mais dor, para a dor ser mais latente com a pessoa viva. Escalpelavam vivas as pessoas. Isto apenas alguma das crueldades impostas pelo Império Assírio aos países conquistados. Muitas vezes eles levavam as pessoas, os países, as nações, os governantes, o povo para o seu império e outras tantas vezes matavam quando era uma guerra muito sangrenta, o que eles gostavam também de fazer. Então o Império Assírio era extremamente cruel. Segundo alguns historiadores, de todos os povos, de todos os conquistadores, e aí nós colocamos gregos, colocamos romanos, colocamos egípcios, tantos outros povos conquistadores, os assírios foram os mais perversos de todos esses povos. Então, nós não podemos confundir Síria com a Assíria, ok? Então, a Síria era a grande potência mundial da época. Ela despontava como uma nação muito poderosa e ela fazia com que os países ali do reino, ali do Oriente Médio, eles fossem constantemente ameaçados. E dentre os países que estavam ali no Oriente Médio, nós tínhamos a própria Síria, e também Israel e Judá. Até então, o Egito era a grande potência mundial, mas que agora passaria a perder terreno para os assírios. O povo, tanto de Israel quanto de Judá, eles ficavam bem no meio da briga entre o Egito e a Assíria. Uma nação que estava no ápice e outra que queria tomar o poder dessa. E o povo ali do Oriente Médio já num barril de pólvora desde aquele tempo. A invasão de parte do reino de Israel. A região próxima ao Jordão foi invadida. Toda a área oriental do reino de Israel foi perdida. Foi um desastre para o reino, pois era uma região fértil, era uma região pastoril, era uma região que dava muitos dividendos, muitos lucros, dava muitas riquezas para o Reino do Norte e agora estava sob o controle estrangeiro, ou seja, o Reino do Norte começa a perder território. Mas Deus, ele intervém e usa Jeroboão II. Sim, Jeroboão II fora escolhido por Deus para dar livramento ao povo e dar uma nova perspectiva para a nação. Jeroboão I, o primeiro rei ali de Israel, fora escolhido por Deus quando Deus resolve dividir as tribos e Jeroboão é escolhido por Deus para governar as 10 tribos do norte. Agora, muitos e muitos anos depois, Jeroboão II, ele também fora escolhido por Deus para agora dar livramento ao seu povo. Lembrando que Jeroboão II não era filho de Jeroboão I, ok? Jeroboão II, conforme nós já falamos aqui, era filho do rei Jeoás, tá? Só para nós deixarmos pontuado aqui. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 26 e 27, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia escravo, nem livre, nem quem ajudasse Israel. E assim não falara
o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. E agora nós chegamos ao último rei ali de Israel. Seu nome Oséias, não é o profeta Oséias. Nós temos Oséias, o profeta, que por coincidência ele profetizou ali no Reino do Norte, que por coincidência também foi um dos últimos homens levantados por Deus ali no Reino do Norte para profetizar, para clamar, para que o povo voltasse a praticar o que era reto diante do Senhor. Nós estamos agora nos referindo ao rei Oséias. Oséias ele foi então o último rei das 10 tribos de Israel. Ele reinou através de uma conspiração. Nós encontramos isso lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 30. Ou seja, não foi um rei passado para outro, não foi um reino herdado por outro, não foi um rei que passou seu reinado para outro. Não, foi através de uma conspiração. Ele foi um mau rei, porém foi um pouco melhor que seus antecessores. Lembra que nós falamos aqui que quando a Bíblia fala, quando o autor ao livro de Reis fala, o autor do livro de Reis fala que o rei era bom ou o rei era mau, bom ou mau diz respeito às suas práticas religiosas. Os reis bons eram aqueles que seguiam a lei de Deus, eram aqueles que faziam a vontade de Deus, enquanto que os reis maus eram aqueles que se inclinavam à idolatria, faziam o que era mal diante de Deus, no sentido de não obedecer às leis de Deus e partir para a adoração a deuses estranhos. Mas também em muitos casos, e aqui no final do Reino do Norte, olha, os últimos reis ali do Reino do Norte, eles foram maus, muitas vezes para o próprio povo, para os próprios súditos também. Os últimos reis ali do Reino do Norte, eles chegaram ao poder através da conspiração. Eles chegavam ao poder matando o seu antecessor. Teve rei ali que foi morto, inclusive, em praça pública. Olha que coisa impressionante a degradação moral, a degradação que sofreu o Reino do Norte. O Reino do Norte foi um reino extremamente miserável espiritualmente e também moralmente, e ainda no aspecto físico, no aspecto de faltar coisas para o povo, no aspecto de faltar mantimentos para o povo, no aspecto até mesmo do reino ser subtraído através da conquista de terras por outros povos. Então foi extremamente deprimente o final do Reino do Norte. O rei de Israel é servo do rei da Samaria. Oséias, ele fez um pacto com o rei da Síria. Outros reis de Israel também haviam feito pacto com o rei da Síria, porque agora a Síria já era o grande, entre aspas, bicho-papão da época, o grande reino, era a grande potência da época, e fazia com que os outros povos pagassem tributos para que não fossem conquistados, para que não fossem invadidos, para que não fossem feitas guerras contra eles. Lembre que Israel também, ele era um reino até então poderoso, tempos atrás, e que outros povos menores pagavam tributos a Israel. Agora Israel, ele através dos últimos reis de Israel, pagava tributos ao rei da Assíria para que não fosse invadido o reino pela Assíria. Então Oséias, o último rei de Israel, ele também faz um pacto com o rei da Assíria e também lhe dava presentes anuais para manter-se no poder. Olha só, para manter-se no poder, o rei presenteava um outro rei, um rei fazia lisonjas a um outro rei, um rei pagava um outro rei, um rei fazia negociações para com um outro rei para manter-se no poder. Será que a gente não encontra nada semelhante nos dias de hoje? Pessoas que querem se perpetuar no poder, pessoas que querem o poder a todo custo, pessoas que querem comprar o poder, pessoas que querem ficarem perpetuamente no poder, e isto acontece no campo político e também acontece no campo religioso. Já desde aquele tempo isso já acontecia e hoje esta mesma fórmula é repetida. Porém, Oséias ele tenta se desvencilhar desse acordo, tentando um acordo com o rei do Egito, um novo acordo com o Egito. Então agora Oséias ele
quer a ajuda do Egito, que ainda era uma potência, para livrar-se da Síria. A Síria, uma potência em ascensão, agora Oséias ele quer que uma outra potência, um inimigo da Síria, ajude eles. Quando a Síria fica sabendo dessa traição, porque foi considerada uma traição de Oséias, resolve acabar com o reino de Israel, porque Oséias já não presenteava o rei da Síria, porque agora estava buscando a sombra dos egípcios, a sombra do rei egípcio, e já não estava honrando o compromisso feito com a Síria. A Síria sabe então daquela traição e agora resolve acabar, liquidar, exterminar o reino de Israel. E agora Samaria é cercada e o reino vai chegar ao fim. O rei de Israel, Oséias, foi preso, seu reino conquistado, seu povo espalhado por diferentes lugares para não terem oportunidade de organizar uma rebelião. O povo ficou disperso. Parte dele foi para a sede do rei da Síria, a sede da Síria, e outras partes foram pulverizadas em outras partes do mundo. Jonas, o profeta Jonas, aquele mesmo que foi mandado para Nínive, e nós falamos sobre a crueldade do Império Assírio, e aí nós entendemos por que Jonas ele não queria ir lá para Nínive, que foi a última das capitais da Assíria, porque o povo de Nínive era cruel, e segundo alguns historiadores, o povo de Nínive, o povo assírio, acabou por matar até mesmo os pais de Jonas. Por isso que Jonas ele não queria ir lá para proclamar a Nínive que Deus iria dar, olha só, Deus iria dar àquele cruel povo uma nova chance de redenção. Veja que por mais cruel, por mais sádico que seja o povo, Deus, pela sua infinita e santa misericórdia, Ele permite o arrependimento, Ele permite que o povo, que a nação volte atrás, e foi o que aconteceu ali em Nínive. Então nós também vimos que a graça de Deus, que ela é propagada no Novo Testamento, que ela é vista no Novo Testamento, também ela acontece no Antigo Testamento, porque isso é graça de Deus. Permitir que um povo se arrependa dos seus pecados, tendo feito tantas coisas terríveis, e Deus permitindo que este povo volte atrás dos seus intentos. Ou seja, a graça de Deus também era abundante, sim, ali no Antigo Testamento. Mas aqui nós estamos falando sobre Jonas, quando ele estava pregando ali, enquanto o rei Oséias estava no poder. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então Jonas, Deus levantou ele para dizer que o povo seria abençoado, embora o povo não merecesse. Não foi por mérito do povo. A graça de Deus, mais uma vez, é revelada aqui no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento não é só lei, no Antigo Testamento não é só juízo, o Antigo Testamento também tem a graça maravilhosa e infinita de Deus. Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, permite ao povo que ele, sendo espoliado, o povo sendo maltratado, o povo sendo conquistado, o povo passando fome, agora fosse abençoado por Deus. Porém, o povo, mesmo assim, sendo abençoado, tendo a sua perspectiva de vida melhorada, tendo a sua vida melhorada, tendo as suas dores minimizadas, voltou as costas de novo para Deus. Era um povo de dura serviço. Nós temos aqui um outro profeta, Oséias, agora o profeta. Agora nós estamos falando de Oséias, o profeta. O profeta Oséias, ele foi o primeiro dos profetas menores. Ele pregou para o Reino do Norte, o primeiro dos profetas menores em ordem bíblica, cronologicamente na Bíblia. Ele pregou para o Reino do Norte e foi o último profeta a falar para Samaria. Veja, nós temos Oséias como o último rei de Samaria e nós temos Oséias como o último profeta de Samaria. Duas pessoas distintas.
O profeta Oséias tinha uma mensagem terna, sensível, misericordiosa e se assemelhava muito a Jeremias. Ele não foi tão severo, por exemplo, quanto Elias. Oséias significa salvação, libertação. Ora, salvação, libertação do povo de Deus, do império assírio, do império egípcio, de todo e qualquer império que tivesse na volta, mas também salvação da idolatria, libertação da idolatria, libertação de fazer coisas erradas, deixar de fazer coisas erradas, cessar o erro, cessar a contenda, cessar a inimizade, cessar tudo o que estava ali fazendo com que aquele povo, o povo de Deus, ali em Israel, continuasse na sua degradação. Oséias, ele falava contra tudo isso. Um rápido panorama de Samaria no tempo do profeta Oséias, então, e também, por consequência, no tempo do rei Oséias também, porque Oséias foi o último rei e também nós temos Oséias, o último profeta. O rei e o profeta, ambos com o mesmo nome, Oséias. Existia uma anarquia política, existia uma falta de governo, a idolatria era prática comum. Eles adoravam principalmente um bezerro construído por Jeroboão. Lembra dos 2 bezerros que Jeroboão ergueu? O primeiro rei de Israel ergueu 2 bezerros de ouro para que o povo não fosse até Jerusalém adorar. Ele resolve colocar em pé 2 bezerros de ouro para dizer: esses bezerros aqui são aqueles que livraram vocês da terra do Egito. São aqueles que livraram seus pais da terra do Egito. São aqueles que livraram seus ancestrais da terra do Egito. E esses bezerros de ouro ainda estavam lá. Até o final do Reino do Norte, esses bezerros de ouro continuavam lá. E também o adultério era uma prática religiosa. Os sacerdotes estavam entregues totalmente à idolatria. Os sacerdotes idólatras de Baal, os sacerdotes idólatras de Astarote, os sacerdotes idólatras das entidades ali estranhas, dos deuses falsos, e os sacerdotes do Senhor estavam também contaminados. Os sacerdotes do templo do Senhor também estavam contaminados pela corrupção. No âmbito moral, a opressão às classes mais pobres estava acontecendo ali. Interessante que eu não vou agora me deter aqui sobre a vida do profeta Oséias, que é maravilhosa, mas só dar um rápido relato aqui, porque Deus faz um desafio a Oséias. Ele ordena que ele, Oséias, tomasse dentre as muitas mulheres que haviam uma prostituta. Ou seja, Oséias sabia que aquela a quem ele havia de tomar para sua esposa era uma mulher pecadora. Era uma mulher que trazia consigo uma carga grande de pecados. Será que teríamos a mesma disposição de Oséias? Com certeza, ele ficou mal falado na sociedade. Ora, o profeta tomando uma prostituta para si. Com certeza, ele foi alvo de várias e severas críticas à sua conduta. Mas ele não se desviou do que o Senhor ordenara. Oséias foi extremamente obediente a Deus, mesmo talvez sem entender o porquê. Ele simplesmente fez o que Deus queria que ele fizesse. Quantas vezes nós, ao recebermos uma ordem de Deus, um convite de Deus, nós enchemos o nosso Deus de porquê? Por que isso? Por que aquilo? Por que não o outro? Por que não fazer de outra maneira? Por que fazer assim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Oséias não, sem porquê. Ele foi lá e fez o que Deus havia ordenado. E Oséias teve filhos com Gomer, aquela prostituta. Ele teve Jezreel, que significa Deus dispersa, Deus espalha. Significa também campo de batalha ou dificuldade. Olha só, Deus dispersa e Deus espalha. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês serão dispersados, vocês serão espalhados se não fizerem a minha vontade. Deus estava usando a vida de Oséias como uma parábola. Deus se comparava a Oséias. Oséias tomou para si uma prostituta. Deus tomou para si um povo, já havia escolhido esse povo, só que esse povo, ele traíra a sua confiança, ele traíra a sua bondade, ele traíra a sua graça. O povo estava traindo Deus com outros deuses, adorando outras divindades, adorando deuses feitos por mãos, adorando Deus feitos
por pessoas. O povo era a prostituta e Deus era Oséias. Então essa simbologia Deus fez ali para que Oséias entendesse que Deus estava se referindo à sua posição referente ao seu povo e a posição que o povo estava tomando referente ao seu Deus. Deus estava profundamente triste e decepcionado com Israel. E através daquele filho que Oséias recebeu, ele começou a traçar uma linha de comparação do seu relacionamento para com o seu povo. E nasce uma filha agora, Lo-ruama, que significa sem misericórdia, não ter compaixão. Agora Deus diz, eu não vou ter compaixão desse povo, eu não vou ter misericórdia desse povo, esse povo é um povo mau, este povo é um povo corrupto, este povo é um povo ganancioso, este povo é um povo de dura serviço e este povo vai ser conquistado. Deus está realmente muito bravo agora com Israel. Sem misericórdia, está realmente mostrando que o Senhor está com Israel no limite. Israel chegou ao limite. Deus já não suportava mais. Depois vem um outro filho, Lo-ami, que significa não meu povo. Oséias aqui nesse momento caracteriza o papel de Deus. O seu amor não retribuído por Gomer, que caracterizava o povo de Israel, é o mesmo amor incondicional de Jeová pelo seu povo. Oséias amava incondicionalmente Gomer, Deus amava incondicionalmente o seu povo. Gomer, a prostituta, traiu Oséias várias vezes. O povo, se prostituindo com outros deuses, traiu Deus várias vezes. Através da vida de Oséias, Deus providenciou que sua mensagem chegasse ao seu povo. Nós temos lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui Deus toca no papel crucial, o conhecimento. O povo estava negando o conhecimento do Deus verdadeiro. Os sacerdotes que deveriam servir entre elo para com Deus e o povo também estavam corrompidos. E Oséias pregando contra tudo isso. Deus estava decepcionado com o seu povo. Israel que vira muitas libertações. Os israelitas que tinham o relato de seus patriarcas sobre a grande misericórdia divina. Essa nação agora estava entregue à idolatria, esquecendo de si, do seu próprio Deus. Nós podemos julgar Israel como uma nação corrupta e mal agradecida, causando tantas decepções em Deus. Mas nós, será que nós não decepcionamos o Deus em algum momento da nossa vida? Em algum ato da nossa vida? Em algum instante da nossa vida? Será que nós só damos alegria para o nosso Deus ou também nós frustramos Ele? É algo a se pensar. Eu convido você a pensar nisso. Nós temos agora um outro profeta, o profeta Amós. Ele nasceu no vilarejo de Tecoa, lá no Reino do Sul, lá em Judá. Amós era pastor e trabalhava em uma plantação de figos silvestres. Aqui tem algo interessante que nós temos que pontuar com você. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que essa posição de pessoa humilde, ela foi uma escolha pessoal de Amós e não por nascimento. Naquele tempo a imensa maioria dos pastores e fazendeiros era iletrada. Porém, ao analisarmos os escritos de Amós, nós encontramos um estilo refinado. Também vale destacar que suas referências bibliográficas atestam que ele teve uma excelente educação. Alguns estudiosos afirmam que ele era, na verdade, um rico proprietário de ovelhas e de plantações de figos silvestres. O livro de Amós é bastante breve, porém o trabalho desse profeta foi muito grande. Seu livro é o terceiro na seção denominada Profetas Menores, porém, em ordem cronológica, ele é o primeiro. Ele foi o primeiro dos profetas a ter sua profecia reunida e preservada em um só livro. Em seu livro,
Amós retrata o padrão de vida simples dos camponeses, porém, a maneira como que retrata esse quadro em uma linguagem apurada denota que ele tem muito conhecimento literário. A obra de Amós. Amós recebe o chamado de Deus para deixar Judá, lá o Reino do Sul, e partir para o Reino do Norte, para Israel, para que profetizasse contra o paganismo instaurado lá. Ele avisou a todos do Reino do Norte sobre o iminente perigo do ataque assírio, caso o povo não viesse a se arrepender. Deus usa seu servo, lá do Reino do Sul, agora trazido para o Reino do Norte, para tratar com seu povo. Se eles não voltassem atrás das suas maldades, em suas abomináveis adorações a deuses pagãos, em sua intransigente desigualdade social, seriam feitos reféns do Império Assírio. Ligando o próprio chamado. Se for a Deus que enviar Amós, por que ele recusou-se a ser chamado de profeta? Está lá em Amós capítulo 7, versículo 14, aquela expressão tão usada. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Algumas possibilidades para a negativa de Amós em ser chamado de profeta. Ele era um homem extremamente humilde, seria um homem extremamente humilde e não queria honras para si. Ou ele não queria ser confundido com os chamados profetas profissionais, cujos nomes constavam na folha salarial do rei, para que profetizassem em seu favor. Sim, o rei tinha alguns profetas na sua folha de pagamentos. E esses profetas deveriam obrigatoriamente falar a favor do rei. Falar que o rei estava fazendo coisas boas, falar que tudo estava tranquilo da nação, que Deus estava contente com o seu povo, que tudo estava às mil maravilhas, que tudo estava ótimo, que tudo estava em seu devido lugar. Era o papel, era a profissão desses falsos profetas. E agora Amós vinha e contradizia esses falsos profetas. Esses profetas, digamos assim, chapa branca, profetas oficiais, esses profetas mercenários, que não tinham qualquer compromisso com Deus e sua palavra, queriam angariar dividendos com seus pseudos ministérios. Será que nós podemos fazer uma comparação com os dias de hoje? Será que nós temos algumas pessoas hoje usando seus ministérios para angariar fundos, para angariar rendas, para angariar dividendos, para ficarem ricos? Acho que não, né? Acho que deve ser alguma ilusão de ótica, né? Deve ser alguma ilusão. Acho que isso não deve acontecer hoje, né? Pessoas usando o ministério para enriquecer, não. Pessoas usando o ministério para comprar mansões, iates, aviões, jatinhos, pessoas usando ministérios, tirando o dinheiro da igreja, colocando na sua conta bancária para ter uma vida mais regalada, enquanto muitas vezes seus membros, eles têm que, com muito trabalho, ofertar e fazem isso com gratidão a Deus e fazem isso com vontade própria e fazem isso com amor a Deus, mas essas ofertas, elas acabam parando no bolso de mercenários? Não, acho que não, acho que não. Não vamos continuar aqui porque isso aí não tem nenhuma lógica, não é mesmo? A pregação de Amós. Amós tinha uma pregação contundente, era muito veemente em suas manifestações. Ele pregava contra a corrupção religiosa de Israel. Ele pregava contra a corrupção social de Israel. A concentração de renda entre os mais ricos, que espoliavam os mais pobres. Os mais pobres eram cada vez mais empobrecidos e os mais ricos cada vez mais ricos. Hoje acontece isso? Será que hoje nós temos pessoas muito ricas? Sim, nós temos uma grande concentração de riqueza no mundo todo. Poucas pessoas no mundo são milionárias, poucas pessoas no mundo são bilionárias e muita gente no mundo passa fome, muita gente no mundo passa pobreza, muita gente no mundo, milhões, bilhões de pessoas no mundo passam necessidades, passam infortúnios e muitos vivem abaixo da linha da pobreza. Ainda hoje nós temos uma imensa e triste concentração de renda. Amós, ele chamou as mulheres de Samaria de vacas de Baal,
Está lá em Amós capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vós, senhores, dai cá e bebamos. Amós aqui se dirigiu assim a essas mulheres porque elas exigiam que os maridos, e os senhores aqui a palavra fala, são os maridos delas, os maridos as mantivessem no luxo. E para que eles proporcionassem uma vida luxuosa para elas, eles exploravam os mais pobres, eles espoliavam os mais pobres, eles degradavam os mais pobres. Amós era a voz dos oprimidos, daqueles que não podiam falar por si mesmo ou, quando falavam, não eram ouvidos. O Amós, ele usa a expressão Deus dos exércitos, ele usa a expressão Senhor Jeová, e ele evita usar a expressão Deus de Israel, para fugir do nacionalismo mesquinho que afetava Israel. Israel se dizia o povo de Deus, mas como assim o povo de Deus, se eles estavam servindo outros deuses? Então, Amós não usava a expressão Deus de Israel, porque se Deus fosse o Deus da nação, no coração do povo, com certeza, essa nação não estaria voltada de costas para ele. Chegamos ao tópico 2, os pecados do povo e sua queda. 1. O terrível pecado da idolatria. 2. Outras causas do cativeiro. A ingratidão do povo. Então, ali no reino de Jeroboão, Deus melhorou as condições, Jeroboão II, Deus melhorou as condições do povo e antes, na miséria, agora o povo vivia uma vida bem melhor. O povo agora tinha uma nova perspectiva de vida. O povo agora estava com fôlego, respirava melhor. E Deus levanta profetas. Por quê? Porque o povo continuava de costas viradas para Deus. E Deus ainda levanta profetas, os quais nós já falamos, alguns nós já relacionamos aqui, para que o povo se arrependesse. E devido à desobediência do Reino do Norte, composto por 10 tribos, este Reino do Norte foi destruído pela Síria, que para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos para a Mesopotâmia. Isso se deu em 722 a.C. Foram deportadas 27.290 pessoas, segundo alguns historiadores. Por 3 anos seguidos, o imperador assírio Sargão II fez um cerco a Samaria, que se rendeu indefesa. Sargão II então levou para o cativeiro o Reino do Norte, as 10 tribos para a Síria. Enviou povos de outros lugares, que estavam também sob seus domínios, inclusive da Babilônia, para repovoar as terras de Samaria. O cerco a Samaria foi tão terrível que a fome era desesperadora, a ponto, pasmem, dos pais comerem seus filhos. Verdade. Triste, mas verdade. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 25 ao 30, retrata esta triste realidade. Eu convido você a ler esse versículo na sua casa. Segundo Reis 6, versículos 25 e 30. Foi triste, foi degradante. Aliás, eu vou ler para você aqui, para você. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. E amanhã comeríamos o meu filho. Cozemos, pois, vamos de novo? Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, dói, né? O meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne.
Não precisava chegar nesse ponto. Deus não queria que isso acontecesse. Só aconteceu porque o povo foi negligente, porque o povo foi mau, porque o povo foi perverso, desde a alta cúpula, desde a elite até a esfera mais baixa. E fora advertido, não por um, não por dois, mas por vários profetas. Isso só aconteceu porque o povo permitiu que acontecesse, por voltar as costas para Deus. Que tristeza, que degradação. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro subtópico, a mistura de gente e o sincretismo, segundo Jesus e os samaritanos. Os assírios levaram o povo para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram em suas terras acabaram por se misturarem com os estrangeiros que foram trazidos de fora, que foram deportados de suas terras. A partir daí, os seus filhos já não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, mas uma mescla de ambos, uma mistura, e assim surge os samaritanos. Os filhos do Reino do Norte, levados para outras terras, nunca mais retornaram do cativeiro. Entre judeus e samaritanos. Os judeus, por conta da mistura operada no Reino do Norte, afastaram-se ainda mais dos seus irmãos. Agora já não os tratavam como o mesmo povo, mas o desprezo ganhou terreno. De ambas as partes, judeus e samaritanos nutriam um sentimento de indiferença, em muitos casos, um verdadeiro ódio. Semelhanças e diferenças entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, como os judeus, esperavam o Messias prometido. Os samaritanos rejeitavam as escrituras do Antigo Testamento, pois criam somente no Pentateuco. Os samaritanos construíram seu próprio templo, lá no Monte Gerizim. Os judeus, ao retornarem do cativeiro da Babilônia, recusaram a ajuda dos samaritanos para a reconstrução do templo. Nós vimos no trimestre onde Deus tira o povo da Babilônia e traz para Judá, traz de volta para Judá. Eu vou deixar aqui o link para você desta playlist, é bem interessante, nós já estamos isto com riqueza de detalhes e eu convido você a assistir. Eu vou colocar aqui a descrição do vídeo, vou colocar já aqui um linkzinho para que você acesse esta playlist que é muito interessante. Jesus Cristo e os samaritanos. Jesus não tinha preconceito contra povos e crenças. Ele sempre fazia questão de mostrar seu respeito e consideração para com todos. Quanto ao povo samaritano, não era diferente. Jesus era conhecedor da grande divisão existente entre judeus e samaritanos, mas isso não impediu que o mestre evangelizasse os samaritanos. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, nós temos os samaritanos rejeitando Jesus. Já em João capítulo 4, versículo 7, João capítulo 4, versículos 5 ao 7 e também versículos 29 e 30, nós temos os samaritanos ouvindo, dando ouvidos, dando atenção a Jesus. Para concluirmos, ali no Reino do Norte, os últimos reis que ocuparam o trono puxaram o tapete de seus antecessores. Mataram, muitas vezes, seus antecessores. Para que nós possamos crescer, para que nós consigamos evoluir, nós não precisamos puxar o tapete de ninguém. Nós não precisamos matar os sonhos de ninguém. Nós não precisamos desprezar ninguém, maltratar ninguém, difamar ninguém. O que é nosso vai chegar até nós, por obra e graça de Deus. O que não é nosso, não queiramos. A posição que é de outra pessoa, oremos para que ela exerça da melhor maneira possível. Se nós um dia viermos exercer essa mesma situação, se nós um dia viermos a exercer essa mesma proporção, se nós um dia angariarmos essa posição, que seja pelo nosso esforço e pelo nosso talento e pela misericórdia e escolha de Deus. Nunca, absolutamente nunca, por obra de qualquer coisa que possa magoar, que possa ferir, que possa prejudicar alguém. Nós também vimos na lição de hoje
que Deus usou vários profetas para falar para o povo. E o povo muitas vezes vendo Deus fazendo com que ele prospere, voltando as costas para Deus. Que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, mas que jamais nós viremos as costas para Deus. Que jamais nós encontremos desculpa para não estar na igreja cultuando ao Senhor, para não fazer a obra de Deus, para não estarmos em casa num devocional, lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, para transmitirmos a mensagem do Senhor para outras pessoas. Que nunca o nosso trabalho, que nunca os nossos afazeres, que nunca a nossa posição social, que nunca a nossa posição governamental, que nunca a nossa posição empresarial, que nunca a nossa posição corporativa seja alçada acima da vontade de Deus, acima das coisas de Deus, acima do sagrado. Que nós possamos sempre estarmos direcionados pelo nosso Deus. Que nós possamos sempre estar direcionados na vontade de Deus. Deus nos chamou para estar no centro da sua vontade. E lá, no centro da sua vontade, é o nosso refúgio. Lá, no centro da vontade de Deus, é o nosso repouso. E lá será a nossa vitória. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Que você seja próspero, abençoado e um servo, uma serva autêntica de Deus. Deus abençoe você cada vez mais e muito obrigado por estar aqui no canal Ensino e Palestra. Continue conosco, nos prestigiando e nos ajude a crescer, para que Deus seja louvado e a Ele toda honra, louvor e glória. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.